Vamos estudar hoje a NR15. No meu ponto de vista, é a norma regulamentadora mais complexa que existe dentre todas. A mais complexa, e por isso mesmo não se ensina a NR15 nas escolas como deveria ser ensinado. A NR15, na sua complexidade dos estudos dos riscos físicos, químicos e biológicos, exige profissionais que entendam do assunto para ministrar aula nos cursos de formação de técnicos em segurança do trabalho e no curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E, em razão do baixo valor pago pelas horas-aulas, as escolas não conseguem profissionais competentes para ensinar essa matéria para os futuros técnicos em segurança do trabalho, para os futuros engenheiros de segurança do trabalho. E eu fico abismado, fico assustado, não surpreendido, pelo que eu vejo nos cursos de formação de perito judicial do trabalho, a falta de conhecimento de profissionais já atuantes na área, tanto técnicos em segurança quanto engenheiros, o desconhecimento em matéria de higiene ocupacional e a NR15 estão intimamente ligados um ao outro. Porque a NR15, quando ela estabelece limites de tolerância para garantir o direito ao adicional de insalubridade, ela está falando em insalubridade. Insalubridade significa tudo aquilo que faz mal à saúde. E agora, quando a NR15 entra determinando parâmetros, determinando condições que vão garantir ou não ao empregado o direito ao adicional de insalubridade, aí é que vem a dificuldade dos profissionais, tanto os técnicos quanto os engenheiros, em saber realizar essas quantificações, essas dosimetrias, ou até mesmo as análises qualitativas dos riscos ambientais. Então, o que eu quero mostrar aqui agora, nesse módulo de legislação, é uma visão genérica da NR15 e dos seus objetivos. No módulo de higiene ocupacional, aí nós vamos estudar especificamente cada um dos riscos, a sua maneira de dosimetria, de quantificação e de qualificação desses riscos ambientais, ok? Vamos ver a NR15, então, desde o seu comecinho, passando por todos os anexos, mas, repito, de uma forma genérica. Mais aprofundadamente, nós vamos estudar lá no módulo de higiene ocupacional, tá ok? Vamos lá. Inicialmente, vamos ao conceito da NR15. A NR15 relaciona todas as atividades exercidas nos locais de trabalho ou operações consideradas insalubres. O que é insalubridade? O que é um ambiente insalubre? Nós temos que começar a compreender esse conceito de NR15 e a insalubridade, como eu já disse na introdução, estão intimamente ligadas, insalubridade e NR15. Insalubre, insalubridade, é tudo aquilo que faz mal à saúde, que está presente no ambiente de trabalho, tá certo? Ruído, frio, calor, que a gente vai ver doravante, são situações, são condições existentes no local de trabalho considerados insalubres porque fazem mal à saúde do trabalhador. NR15, insalubridade e saúde. Esses três termos você não pode esquecer, estão associados. NR15, insalubridade e saúde. E quando nós falamos em NR15, insalubridade e saúde, se junta tudo isso e nós vamos traduzir isso em higiene ocupacional, ok? Então, já vai assemelhando esses vocábulos, NR15,
insalubridade e saúde é igual a higiene ocupacional. A NR15, a princípio, ela não é uma norma prevencionista. Se você analisar todas as outras normas regulamentadoras, elas vêm trazendo informações, obrigações para a empresa fazer a prevenção, para evitar um acidente, para evitar uma doença no trabalho. A NR15, a princípio, ela não é prevencionista. Ela não ensina, ela não manda, ela não recomenda nada para fazer a prevenção. A NR15, diretamente, ela é impositiva. E o que é que ela impõe? A NR15, ela impõe parâmetros, medidas para determinar a obrigação ao pagamento do adicional de insalubridade. A NR15 diz assim: nessa condição de insalubre, vamos dizer, ruído, o ruído até esse limite de 85 decibéis não é insalubre. Portanto, você, empresa, não está obrigada a pagar adicional de insalubridade. Então, ela impôs um limite acima de 85 decibéis, considerando outras situações, a empresa está obrigado a pagar o adicional de insalubridade. Então, entendo, impositiva, ela impõe uma condição. O que passar desse limite é insalubre e a empresa, considerando outras situações, deve pagar o adicional de insalubridade. Então, a NR15, ela determina os padrões, mas ela também garante a desobrigação do pagamento do adicional de insalubridade se as condições forem melhoradas. Logo mais, quando passarmos a análise do texto da NR15, eu vou mostrar para vocês um ponto em que a própria NR15 diz quando que as empresas estão obrigadas e quando elas estarão desobrigadas ao pagamento do adicional. Então, quando a NR15 impõe esses limites para o pagamento do adicional de insalubridade, a empresa fica obrigada à realização da gestão desses riscos ambientais, do controle, do monitoramento, para manter esses riscos abaixo dos limites de tolerância ou fora das condições em que a NR15 prevê o pagamento do adicional de insalubridade. E quais os riscos são abordados nos anexos da NR15? Os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos. Dentro do grupo dos riscos físicos, nós vamos estudar os anexos 1 e 2, que tratam do ruído contínuo e permanente e do ruído de impacto. No anexo 3, o calor artificial. No anexo 5, as radiações ionizantes. No anexo 6, condições hiperbáricas. São aquelas condições de diferença de pressão que sofrem os trabalhadores que trabalham com mergulho. No anexo 7, as radiações não ionizantes. No anexo 8, vibração, que também tem previsão lá no anexo 1 da NR9, do PPRA. O anexo 9 do frio. E, por último, dentro dos riscos físicos, o anexo 10 da umidade. Dentro dos riscos químicos, nós temos, em primeiro lugar, o anexo 11,
que trata dos agentes químicos cuja insalubridade é determinada através do limite de tolerância. O anexo 12 trata das poeiras, poeira mineral. No anexo 13, são agentes químicos cuja insalubridade se configura através da inspeção no local de trabalho. E, por último, o anexo 14, que trata dos riscos biológicos. Então, de agora em diante, aqui nesse ponto da NR15, dos anexos, nós vamos estudar um a um aqui no nosso curso de legislação. Mas, como já disse e repito, nós vamos fazer abordagens genéricas de cada um desses riscos. A análise mais aprofundada de cada um deles, na quantificação, na dosimetria, nas avaliações quantitativas e qualitativas, nós vamos ver no módulo de higiene ocupacional, ok? Vamos em frente. Muito bem. Dessa forma, então, nós chegamos ao final dessa primeira parte dessa aula da NR15 e fizemos uma abordagem genérica, não é? Do que é a NR15, seus objetivos e os seus anexos. Na próxima aula da NR15, nós vamos começar a estudar mais detalhadamente cada um desses riscos, dos riscos físicos, dos riscos químicos e dos riscos biológicos. Tá ok? Vamos adiante, então? Nos encontramos na próxima aula. Tchau, até!